A parada é a seguinte, os maiores efeitos borboletas do futebol. E aqui neles a gente vai ter um momento que, pra quem não sabe, o Lucas Ribamar do Vasco meio que deu uma Copa do Mundo pra Argentina. Você fala, como? O que tem a ver uma coisa com a outra? É o que a gente vai ver aqui, vem comigo, bora que bora. O que é o efeito borboleta? Enraizado na teoria do caos e cunhado pelo meteorologista Edward Lorenz, o efeito borboleta destaca a profunda interligação de eventos aparentemente não relacionados e sugere que uma pequena mudança em uma parte do sistema pode levar a consequências significativas em outros locais. Mas como isso se aplica no futebol? Imagine a seguinte situação. Nessa história nós temos o time A e B. Após uma sequência de derrotas e ter levado uma goleada na última partida, o técnico do time A é mandado embora. E por conta disso, ele é chamado para o time B, que estava à procura de qualquer técnico no mercado. Mas diferente do esperado, ele faz uma campanha incrível no time B, fazendo ele ganhar vários títulos na temporada. Mas é aí que o efeito borboleta entra em ação. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lembra daquela partida que ele levou uma goleada e foi demitido? E se ela tivesse sido diferente? Em vez disso, ele ganhou aquela partida. Dessa forma, ele não foi mandado embora. E todas as suas conquistas no time B jamais existiram. E são essas hipóteses e interligações que constituem um efeito borboleta. Agora que vocês já entenderam o conceito, eu preciso dizer que eu fiz um pequeno roubo na lista. Quem que você roubou a desgraça do dinheiro, filha da puta? O efeito borboleta são pequenos eventos que causam grandes consequências no futuro. Mas eu fui além e criei alguns efeitos borboletas hipotéticos, que fica mais no... E se tal coisa fosse diferente? Parece meio nada a ver. E se o Neymar não tivesse machucado na Copa? Será que a gente não perderia de 7? E se o Thiago Silva não tivesse ficado suspenso? Será que a gente teria perdido de menos? E se? Mas confia em mim que isso vai deixar o vídeo muito E se o Dante não conhecesse os alemães? mais interessante. O Ribamar fez a Argentina ganhar a Copa do Mundo. Cara, essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Sim, exatamente isso que você acabou de ouvir. O Ribamar fez a Argentina ganhar a Copa do Mundo de 2022. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Em 2020, o Vasco enfrentou o Defesa e Justiça pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de ida acabou empatado, então tava tudo em aberto pro jogo de volta que aconteceu no Rio de Janeiro, no estádio São Januário. O jogo foi bem equilibrado. Em alguns momentos o Vasco tava até melhor que o Defesa e Justiça, mas vocês sabem que quem não faz, leva. Toma. Depois disso, o Vasco teve outras chances de marcar, mas todas essas tentativas foram desperdiçadas Cara, o Ribamar brigava com a bola, né? Que loucura. pelo atacante Ribamar, fazendo o Defesa e Justiça passar por 2-1 no agregado. Sempre que essa história é levantada, o real vilão dela é ofuscado. O Ribamar perdeu sim alguns gols que poderiam levar o jogo pros pênaltis ou pra uma vitória direta, mas quem realmente O gol que o Vasco toma. Meu Deus do céu, não sei se ele vai mostrar. A bola vem, quica no travessão, o goleiro não faz nada. deixou esse jogo desfavorável pro Lucão. Vasco foi o maldito goleiro Lucão. Olha lá, olha lá. Maldito goleiro Lucão. De novo. Inacreditável. 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 Por conta desse erro gravíssimo, Defesa e Justiça passou E é por lance tipo esse aqui, ó, o Enzo Fernandes, olha lá. Que às vezes você vê a bola vindo fácil e o goleiro só tira assim, só por segurança, tá ligado? Isso aqui é pra justamente isso não acontecer. ganhou a Sul-Americana daquele ano. Até agora você deve estar imaginando como isso vai se interligar com a Copa do Mundo de 2022. Enzo Fernandes. E eu te digo, após a ótima campanha do time no campeonato, uma joia surgiu no time, o Enzo Fernandes. Depois de se destacar no Defesa e Justiça, o Enzo Fernandes foi pro River Plate, que também fez uma ótima campanha por lá, chamando a atenção de grandes clubes europeus. E um deles era o Benfica, que comprou a jovem promessa pela bagatela de 44 milhões de euros. E se valeu a pena eu não sei, só sei que eles conseguiram vender por pouquinho mais caro depois. 50 centavos. Com toda essa qualidade, obviamente ele não poderia ficar de fora da Copa. E lá estava ele, entre os convocados da seleção argentina. Na Copa eles começaram da pior forma possível. Uma derrota Perdendo de pra 2-1 para a Arábia Saudita. E adivinha quem estava no banco? Enzo Fernandes. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. Após esse fiasco na estreia, eles enfrentaram o México e ele novamente ficou de fora. Mas após esse jogo, todos eles daqui pra frente ele foi titular. E foi extremamente importante para a conquista do título da Argentina em 2022. E foi assim que o Ribamar / Lucão fez o Enzo Fernandes chegar à sua ascensão no futebol e chegar até a Copa do Mundo. Talvez esse seja um exemplo não muito convincente sobre efeito borboleta. Você pode argumentar que mesmo sem ele a Argentina poderia ganhar o título do mesmo jeito. Mas se você achou esse exemplo questionável, o próximo é
O Mano Lucas fala aqui que, na verdade, ele não foi comprado por 44 milhões. Ele foi comprado por 10, só que tinha uma cláusula que se ele fosse vendido, 20% era do River Plate. Cara, nem sei qual era exatamente o contrato, eu só sei que o Benfica sempre vende muito bem. Meu Deus do céu. Acho que talvez o Benfica seja o time que mais sabe vender jogador caro pra Europa, tá ligado? A gente tem Enzo, a gente tem João Félix, sei lá, Darwin Núñez. Porra, o Benfica é bizarro. Quase isso. Impossível. Ainda na seleção argentina, temos outro efeito borboleta gigantesco. Se eu te disser que um jogador francês ajudou Cara, bom canal, tá? Bom canal. O link vai estar aqui embaixo. Tegafute, muito bom canal. a seleção argentina a ganhar a Copa, você acredita? Provavelmente sim. Muito disso pelo fato da seleção francesa ter enfrentado a seleção argentina na final. Mas na verdade, esse efeito borboleta começou 2 anos antes da Copa do Mundo no Catar. O quê? O que No dia 20 de junho de 2022, o Arsenal enfrentava o Brighton pela 30ª rodada da Premier League. O jogo, que parecia mais um qualquer, acabou em tragédia. No primeiro tempo do jogo, o atacante Neil Maupay acabou se chocando com o goleiro Leno dos Gunners, que acabou se lesionando e precisou deixar a partida ali mesmo. Além de machucado, ele saiu do campo puto, alegando que a entrada do Neil foi maldosa. Sem o seu goleiro titular, o goleiro reserva acabou aproveitando a oportunidade. E adivinha quem era o meliante? Dibu Martínez. Nesse período ele até que conseguiu se destacar, mas assim que o goleiro Leno voltou, ele perdeu seu espaço novamente. Mas esse tempo que ele passou como titular foi o suficiente para chamar a atenção de um outro clube da Premier League, o Aston Villa, clube que ele joga até. Teve um tempo que o Arsenal tinha o Dibu Martínez, o Cech e o Chesney, tá ligado? Primeiro, segundo e terceiro. Esses memes aleatórios são muito bons. Tinha os 3. O Arsenal teve esse momento. É claro que o Cech já tava meio que em fim de carreira, já não era aquele Peter Cech e tal, mas existiu esse momento. Hoje. E foi na sua passagem pelo Aston Villa que ele teve a sua primeira convocação pela seleção argentina. Sua campanha pelas eliminatórias foi uma atuação singela, mas foi na Copa América de 2021 que ele garantiu seu nome no gol da seleção argentina. Um ano depois, na Copa do Mundo, ele se tornou um dos personagens mais memoráveis dessa edição da Copa do Mundo, principalmente pela disputa de pênaltis contra a França e a defesa do chute do Kolo Muani, que literalmente salvou o título da Argentina. E foi assim que Neil Maupay fez a Argentina ganhar a Copa do Mundo de 2022. Mas e se ele não tivesse trombado com o goleiro naquele dia? Tudo seria diferente. O Dembélé fez a Espanha ganhar a Euro de 2024. Após chegar no clube catalão com a proposta de substituir o Neymar... Ah, tá, porque se o Dembélé não sai, o Yamal não seria titular? Porque assim, o Yamal, quando surge no Barcelona, ele tira alguma galera, alguns jogadores do time titular. Entre eles o próprio Rafinha. O Rafinha é meio que tirado de lado, tá ligado? Porém, se o Dembélé ainda estivesse lá, o Yamal não teria passado na frente, porque o Dembélé tinha muito nome. Será que é isso? Vamos ver. Que havia saído pro PSG, o Dembélé acabou enfrentando alguns problemas na sua adaptação. O seu início foi marcado por problemas musculares, problemas de disciplina e o principal deles, a falta de constância, oscilando entre atuações boas e ruins, o que fez o substituto do Neymar se tornar uma... O Rafinha só voltou a ser, titular nesse time porque ele meio que aprendeu a jogar em outras posições, porque, cara, até hoje mesmo, por mais que ele esteja jogando muito bem, se ele tivesse que disputar a vaga com o Yamal, ele perdia a vaga. Ninguém ganha essa vaga do Yamal. Decepção no Barcelona. Com o tempo, perdeu protagonismo e espaço no elenco, dando a impressão que seguiria o mesmo caminho de tantos outros talentos que desapareceram no futebol. Mas quando tudo parecia desmoronar, aparece uma segunda chance na sua vida para demonstrar o seu real potencial. E por incrível que pareça, era o Paris Saint-Germain. E por ironia do destino, ele novamente assumiu o papel de substituir o Neymar. Tu tá aqui de novo, menor! Só que dessa vez, deu muito certo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem 32 gols e 22 assistências na temporada, se juntando aos nomes favoritos para ganhar a Bola de Ouro. Mas o que realmente importa pra gente nessa história... Ele é o favorito, tá? Ele provavelmente vai ganhar. É a sua transferência pro PSG, que possibilitou uma grande joia do Barça... Lamine Yamal. Matei, é isso mesmo. Se destacar no elenco. O seu nome é Lamine Yamal. Após a saída do principal ponta-direita do time, a disputa ficou simplesmente livre pro Lamine, que aproveitou e agarrou a oportunidade com vigor. Atualmente ele é peça fundamental do Barça, que fica extremamente fragilizado quando ele... Tipo assim, em algum momento, o Yamal de qualquer forma ele ia passar na frente. Tá ligado? Só que... Cara, o Yamal com 17, agora ele fez 18, mas com 17 ele já era titularaço no Barcelona. Com o Dembélé lá, provavelmente...
ainda hoje o Yamal ia estar meio que banco titular, titular banco, banco titular. Ainda tá meio que mesclando ali e tal. Até pelo valor que o Dembélé recebeu para chegar no Barcelona e tal, dificilmente ele iria pro banco com muita facilidade. Não está em campo, e isso foi notado pela seleção espanhola. Na sua estreia pela seleção da Espanha, ele entrou no segundo tempo e ainda conseguiu fazer um gol, se tornando o jogador mais novo a estrear pela Espanha e também se tornando o jogador mais novo a fazer um gol pela seleção espanhola. Só não pode se tornar o jogador mais novo a ganhar a bola de ouro, senão daqui a pouco não vai sobrar mais nada pra gente. Meu Deus do céu, não sobrou. Cara, ele tá com 18, o Ronaldo ganhou acho que com 21. Dificilmente o Yamal não quebra esse recorde, tá? Por fim, com seu ótimo futebol, ele foi uma peça importantíssima para a Espanha conseguir conquistar o título. Na final, justo contra a sofrida Inglaterra que está sedenta por um título, mesmo no estádio de Wembley, com a pressão da arquibancada e o peso da história nos seus ombros, ele se manteve gelado. Tomar banho nesse frio, puta que pariu! Inclusive, o primeiro gol da Espanha na partida surgiu de um passe que ele deixou nos pés do Nico Williams para ele apenas empurrar para o gol. No apito final, lá estava ele, sorrindo e comemorando o fato de, mesmo tão cedo na carreira, ter feito história. Mas... isso fora o golaço contra a França, né? Que o Rabiot falou lá e tal e acabou tomando. E se o Dembélé não tivesse saído do Barça? Não era em Wembley? Ele falou que era em Wembley, afinal? Da arquibancada e o peso da que está sedenta por um título, mesmo no estádio de Wembley, com a pressão da arquibancada e o peso... Não foi em Wembley, não foi? Final da Euro não foi em Wembley, não, meu Deus do céu. Onde foi a final da última Euro? Não foi Wembley, não, é? Estádio Olímpico de Berlim. Porra, foi na Alemanha. Nem foi na Inglaterra, tá ligado? Enfim, erros acontecem, é isso aí mesmo. Bem lembrado, chat. Obrigado aí ao mano que falou. O peso da história nos seus ombros... Ou ele... Título, vou mesmo no estádio de Wembley, com a pressão da arquibancada e o peso da história... Não, ele de fato... Porque talvez a gente tinha entendido errado, mas ele falou Wembley. Não foi o Wembley. Nos seus ombros... Não foi nem no país onde fica o Wembley. Ele se manteve gelado. Tomar banho nesse frio. Mesmo assim é impressionante, né? Ele ter jogado tão bem, ele ter ganhado o gol contra a França, mas definitivamente não foi o Wembley. Puta que pariu! Aquele jogo, Espanha e Brasil, que o Endrick faz gol, que o Yamal também vai muito bem, aquele jogo foi em Wembley. Aquele jogo foi em Wembley, esse aqui não. Aliás, não, aquele lá foi no Bernabéu. O Wembley foi Brasil e Inglaterra. O jogo Brasil e Espanha é no Bernabéu, verdade. O primeiro gol da Espanha na partida surgiu de um passe que ele deixou nos pés do Nico Williams para ele apenas... O Endrick faz gol é no Wembley. No Bernabéu é outra parada, é outro jogo. Empurrar pro gol. No apito final, lá estava ele, sorrindo e comemorando o fato de, mesmo tão cedo na carreira, ter feito história. Mas é isso, de fato, se o Dembélé não sai, o Yamal não teria começado a ganhar espaço tão cedo, tá ligado? Porque muitas das vezes, cara, o cara é bom e tal, ele meio que pede passagem, mas às vezes não tem passagem. Às vezes o cara é muito bom, mas o titular é melhor, tem mais nome e tal, então é natural que não ganhe espaço tão cedo. Normalmente, se o cara é muito bom, conforme o tempo vai passando, ele vai ganhar, e se o Dembélé estivesse lá, o tempo teria que passar mais. Ele demoraria mais para ganhar esse espaço, o Dembélé não tava, facilitou a vida para ele. E se o Dembélé não tivesse saído do Barça? O Yamal não seria agora camisa 10 do Barcelona com só 18 anos. Mas antes desse vídeo continuar, imagina um efeito borboleta que o seu like e a sua inscrição vai causar no futuro do meu canal. Você quer ver na prática as consequências dessa sua ação? Cara, pô, vou até me inscrever aqui de uma vez, olha só, não tava inscrito, link no canal dele vai estar aqui embaixo, bom canal, tá? O canal ainda é novo e tal, tem aqui 1000 inscritos, se inscreva lá, seja um dos primeiros. Então, eu vou contar até 3 pra você clicar no like. Já tô inscrito. 1, 2, 3. É isso aí, tá inscrito. Acabou, não clicou, já né? O Caba vai chorar por causa de canal, é. O Darwin Nunes fez o Botafogo perder o Brasileirão de 2023. Pô, isso aqui eu não sei por onde ele vai, não. Isso aqui eu não sei por onde ele vai, 3. Muitas pessoas... Nossa, Botafogo? Eu tô tentando imaginar de que forma, tá ligado? O Darwin no Benfica... Pessoas começam esse efeito borboleta pela visão do Cristiano Ronaldo, o que não é errado, mas para ser mais preciso... porque o Cristiano tirou o técnico do Botafogo e tal. Mas que? Não, calma aí. Nós precisamos voltar no tempo para explicar como o Cris chegou nesse ponto. Um ano antes, no dia 15/3 de 2022, o Benfica enfrentava o Ajax pelas oitavas de final da Champions League. O jogo de ida acabou empatado por 2-2, mas o jogo de volta foi resolvido por apenas um gol, e foi dele, Darwin Nunes. E foi a partir dessa eliminação que começou a contagem regressiva do Ten Hag como treinador do Ajax.
Tá. Ele foi mais atrás ainda. Ok. Após sair do clube, ele foi pra Inglaterra, não pra seleção, filho, pro United. Após chegar no clube, ele encontrou Mas aí, peraí. por apenas um gol, e foi dele, Darwin Núñez. E foi a partir dessa eliminação que começou a contagem regressiva do Ten Hag como treinador do Ajax. Mas aí o Ajax não se desfez do Ten Hag por causa disso, né? Aqui eu acho que não é exatamente o gol do Darwin Núñez que pesa. Após sair do clube, ele foi pra Inglaterra, não pra seleção, filho, pro United. Após chegar no clube, ele encontrou alguns problemas de vestiário, e o seu principal arqui-inimigo era o Cristiano Ronaldo. O craque português estava insatisfeito com a sua minutagem no time. Até porque o Ten Hag, ele chega no United com moral e tal, o trabalho dele na Holanda tinha sido bom, então não sei se é o Darwin Núñez, não. Eu acho a eliminação na Champions pesa, é pouco. Tá ligado? Não sei se é a maior parada. O Cristiano aqui talvez coubesse melhor. E o momento que isso ficou mais visível foi na partida contra o Tottenham, que ele se recusou a entrar no final. E quando eu digo final, é no finalzinho mesmo, coisa de acréscimos. Mas como um jogador de qualidade como o Cristiano Ronaldo jamais poderia servir apenas como um reserva de luxo, ele resolveu deixar o Manchester United. Após a sua saída do clube, ele recebeu uma proposta do Al Nassr, ser protagonista de um novo projeto da Arábia Saudita que iria mobilizar caminhões de dinheiro, a Liga dos Camelos. Cara, o Cristiano, ele tá ganhando tanta grana lá na Arábia, a gente acaba esquecendo que já teve até entrevista dele falando que, não, eu penso em morar pra sempre aqui. Tipo assim, porra, a Arábia meio que comprou a alma do Cristiano, tá ligado? No começo as coisas eram bem simples por lá, afinal ele era o único jogador que a gente conhecia no meio daquele bando de random. Mas com o tempo, as coisas foram ficando cada vez mais complexas. Vendo as movimentações do Al Nassr no mercado, outros clubes também quiseram se fortificar. Não é bem assim, né? O mesmo dinheiro do Al Nassr é o dinheiro de alguns outros ali. E foi aí que o Cristiano Ronaldo percebeu que além de bons jogadores, eles também precisariam de um bom técnico. E foi aí que ele mesmo sugeriu um nome, Luiz Castro. O primeiro semestre do Botafogo em 2023 foi simplesmente surreal. Um time pequeno e desacreditado que rapidamente virou uma sensação. Caralho. Um time pequeno é foda. Cagaram no Botafogo aqui agora. Um time pequeno embaçado. Só no Brasil, mas parece que essa sensação já tá indo embora. E grande parte desse sucesso tem nome e sobrenome. Luiz Castro. Sob o comando do técnico português, o Botafogo construiu uma... Pô, o pessoal tá falando que não tá errado. Gente, mas calma lá, é o Botafogo, sabe? Não é o Mirassol. Pô, calma. Campanha histórica no Brasileirão. Até a 15ª rodada do Brasileirão, o time tinha 12 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas. É um aproveitamento absurdo de 82% que colocou o Glorioso com até 13 pontos de diferença do segundo colocado em determinado momento. O time era organizado, intenso e confiante. Jogadores como Tiquinho Soares, Lucas Perry, Adrielson e Marlon Freitas estavam vivendo o seu auge. Mais do que isso, o elenco parecia fechadão com o treinador. Tudo caminhava para uma campanha recordista do Botafogo no Brasileirão. Só que esse sonho foi interrompido por uma pessoa muito inusitada. Como eu havia mencionado antes, mas aí lá no Darwin Núñez é forçar um pouco a barra, né? Não foi o Darwin Núñez. Pô, não foi o Darwin Núñez. Dá pra falar que foi o Cristiano, tudo bem. Mas de boa, mas o Darwin é foda. CR7 acreditava muito no trabalho do Luiz Castro, que saiu sem pensar 2 vezes após ver o salário gordo de 2,5 milhões de reais que ele iria receber por mês na Liga dos Camelos. Olá, eu gosto de dinheiro. Após a sua saída, a diretoria tentou aplicar o mesmo futebol com vários outros treinadores, mas nenhum deles conseguiu replicar a qualidade técnica de Luiz Castro. Com esse troca-troca de treinadores, o Botafogo foi ficando cada vez menos distante na tabela. Até que no fim do campeonato, o time que tinha 13... Cara, eles terminaram em 5º. Que loucura, tá ligado? Os caras terminaram em 5º. 15 pontos de diferença, acabou ficando na 5ª colocação do Brasileirão, se tornando uma das maiores pipocadas de todos os tempos do campeonato. A maior. No Brasileirão, acho que não tem nada pior que isso, não. A maior, talvez com sobras pro segundo lugar, tá ligado? A maior. E foi assim que o Darwin Núñez fez o Botafogo perder o Campeonato Brasileiro de mas não foi o Darwin, pô. Dá pra dizer que foi o Cristiano. O Darwin não foi o Darwin. 2023. Mas, e se ele não tivesse feito aquele gol naquele dia? O United se interessaria pelo Ten Hag mesmo assim. Então não foi o Darwin, não. O Cristiano, talvez. Tem mais? O Pablo fez o Flamengo ganhar a Libertadores de 2019. Que o Flamengo de 2019 foi um fenômeno... O Flamengo queria o Pablo, não conseguiu, acabou com o Gabigol.
Então, sim, acho que é isso. Vamos ver se é isso. Acho que No futebol brasileiro, isso ninguém pode discordar. Mas antes dele ser realidade, nós precisamos voltar para sua origem. No começo de 2019, o Flamengo estava passando por uma fase de reconstrução ambiciosa. Cara, verdade, né? Imagina se o Flamengo consegue. Pô, o mundo seria um lugar melhor. Às vezes a gente tem que torcer pelo sucesso do Flamengo. Com os bolsos cheios de dinheiro, eles queriam montar um time pra ganhar tudo naquele ano. E a principal peça que eles queriam era um centroavante matador. E tinha um nome que parecia agradar muito a diretoria rubro-negra. O centroavante Pablo. Se você assim com... Pô, mas na época o Pablo tava jogando muita bola. E aí o São Paulo chegou com verba no Pablo. Como eu não acompanhava futebol nessa época, você deve estar imaginando. Como assim o Pablo era o plano A do Flamengo? Pô, não acompanhava futebol em 2019? Deve ser a idade dele, né? Mas enfim, na época ele jogava muita bola. E aí o São Paulo quebrou o recorde de contratação pra trazer o Pablo. O Pablo era um cara que meio que qualquer time do Brasil queria. É o mesmo Pablo que a gente tá falando? Diferente de hoje em dia que ele é um jogador mediano, naquela época o Pablo estava no seu auge. Um ano antes o Atlético Paranaense havia ganhado a Sul-Americana, competição que ele se destacou muito, fazendo ele se tornar um dos queridinhos na janela de transferência. Assim que as negociações começaram, o Flamengo tentou de tudo, mas quem parecia estar tendo mais êxito nessa contratação era o São Paulo. Por essa valorização exorbitante do jogador, o Atlético Paranaense estava pedindo a bagatela de 26 milhões de reais pelo atacante Pablo. Valores esses que não agradaram nada à diretoria do Flamengo, fazendo eles recuar e deixar livre pro São Paulo contratar. Caraca. Aí hoje os caras compram Samulino, compram Deus e o mundo, tá ligado? Se o Flamengo já tivesse dinheiro naquela época, talvez muita coisa teria sido evitada. E assim sucedeu. No dia 18/12 de 2018, o Pablo... Falando em efeito borboleta, se o Flamengo traz o Pablo, talvez o trabalho do Jorge Jesus não fosse tão bom e muita coisa mudaria. Como, por exemplo, talvez o Neymar estivesse na Arábia até hoje, porque o Neymar sai da Arábia por causa do Jorge Jesus. E o Jorge Jesus só foi parar na Arábia porque ele deu muito certo no Flamengo. Então olha só como que a coisa... Tá aqui mais um, toma aí, mais um efeito borboleta extra, tá ligado? Foi anunciado pelo São Paulo, fazendo o Flamengo recorrer para o seu plano B. Que era o Gabigol. Após uma boa campanha no Santos e uma decepcionante carreira na Europa, a diretoria viu no Gabriel Barbosa uma oportunidade de trazer o jogador para o time. O Vasco pagou mais pelo João Vitor. Cara, o futebol inflacionou muito nos últimos anos. Existia um tempo onde, sei lá, 20 milhões de reais um jogador era muita grana, tá ligado? O futebol inflacionou demais. Time por empréstimo e com opção de compra. Enquanto o Pablo teve uma passagem marcada por altos e baixos no São Paulo, o mais baixos do que altos? Gabigol simplesmente ganhou o coração da torcida. Em 2019, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, além de ter marcado os 2 gols da virada histórica da Libertadores contra o River, se tornando um ídolo instantâneo no Flamengo. E foi assim que aquele plano B acabou se tornando um dos maiores acertos da história recente do clube. Mas e se em vez do Gabigol a diretoria do Flamengo tivesse... Cara, isso aqui é impactante. Isso aqui é impactante. Porque se você tira o Gabigol da equação, o Flamengo provavelmente não ganhava aquela final em 19. Talvez nem chegasse na final, tá ligado? Mas, pô, o Gabigol faz os 2 gols. Caraca, isso aqui teria mudado muita coisa no Brasil, muita coisa. E eu não consigo pensar em coisas ruins. Teria mudado tudo pra melhor, que desgraça. Conseguido contratar o Pablo em 2019. Acabou-se. Nesse vídeo eu falei dos efeitos borboleta mais populares, mas se eu tiver esquecido de falar sobre algum efeito borboleta tão popular quanto, você pode deixar aí nos comentários pra gente debater. Neymar na Arábia. Neymar provavelmente estaria na Arábia até agora. Quem sabe eu não faço uma parte 2 apenas com as sugestões de vocês. Se você tiver gostado desse vídeo, clica nesse aqui que eu tenho certeza que você vai gostar também. No mais, é o de sempre. Tchau! Cara, muito bom canal, tá? Tegafut, link vai estar aqui embaixo, pô, dá uma moral lá, um canal começando, vamos incentivar até pro cara poder produzir mais, tá ligado? Muito bom mesmo. E é isso, eu acho que eu discordo ali do Darwin, de qualquer jeito. O United teria interesse no Ten Hag, mesmo sem o Darwin fazendo gol neles, e aí daria pra substituir o Ten Hag pelo... O Ten Hag não, o Darwin pelo Cristiano Ronaldo. Ponto. Daria pra colocar o mesmo negócio, a mesma história, o mesmo efeito borboleta, porém com outro nome. Se o Pedro Raul tivesse dado certo no Vasco, o Verratti não teria vindo. Pois é. É meio que isso. Agora é aquilo também, né? Eu ia falar que o Verratti não fez tanta diferença, mas o Vasco teria caído sem o Verratti. Então fez sim. Mas é aquilo também. E se o Pedro Raul tivesse dado certo? Não é mesmo? A gente tem que pensar por aí. Mano, é doideira esse vídeo, tá? Não, então. Tem algumas coisas aí. Ingrato, talvez um pouco. Mas... Bom vídeo.